Oi, pessoal. Então, dando continuidade aí à nossa aula de triângulos, a gente vai para esse segundo videozinho aqui agora sobre os triângulos profundos do coelho, certo? Então, olha lá. Peço logo de antemão desculpa aí, talvez pela pronúncia dos epônimos, tá? Mas vamos lá. Então, olha só. É, O primeiro triângulo que a gente vai falar é o triângulo de Gudjon, tá certo? E aí a gente vai ver que existem dois triângulos no coelho que eles têm íntima relação, que é o triângulo de Gudjon e o triângulo de Farabeuf, tá? O triângulo de Farabeuf, ele é conteúdo, ele tá dentro do triângulo de Gudjon, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? E aí, se você tiver dificuldade para memorizar essa história aí de qual triângulo que contém qual, quem tá dentro, tá certo? Então eu tenho aí uma ajudinha, uma mnemotécnica para você bem facinho, tá? Você vai olhar aqui, olha, que o nosso triângulo de Gudjon, ele começa com G. O mesmo G de grande. Então ele é um triângulo grande. Obviamente, se ele é um triângulo grande, ele suporta outro triângulo dentro dele. Então você vai sempre lembrar que o de Farabeuf está dentro do de Gudjon, porque o de Gudjon é maior, ele é grande, tá certo? Isso aí é só uma mnemotécnicazinha para ajudar a gente a memorizar. Olha lá. Quais são os limites do triângulo de Gudjon? Esse aqui que aparece para você, olha. Nós vamos ter aí, olha. Essa aqui é a nossa veia jugular interna. Aquela veia lá do paquete vasculonervoso do coelho, lembram? Recapitulando, jugular interna, carótida comum e nervo vago. Essa é a veia jugular interna. E ela tem aí a sua tributária, que é aquele nomezinho bem complicado, o tronco tirolingo-faringo-facial, que vem drenando aí o leito vascular da facial, da faríngea, da lingual e da tiroide superior. Tronco tirolingo-faringo-facial, que é esse aqui, tá? E acima nós temos mais uma vez aqui, olha, o ventre posterior do músculo digástrico, conformando aí o limite de mais um triângulo, o ventre posterior do digástrico, tá? Não tem como esquecer porque ele está aí presente em vários triângulos, tá certo? Quais são os conteúdos? Qual o conteúdo do triângulo de Gudjon? A gente sabe que o conteúdo do triângulo de Gudjon, como a gente vai ver daqui a pouco, mas eu já comentei com vocês, vai ser o triângulo de Farabeuf. Então, o mesmo conteúdo do triângulo de Farabeuf vai ser o triângulo de Gudjon, com uma exceção. Então, olha só. O que a gente vai ver no triângulo de Gudjon? Bifurcação carotídea. Olha que legal. Se a gente vai ver a bifurcação carotídea, a gente vai ver ali um pedacinho da carótida comum, um pedacinho da carótida externa e um pedacinho da carótida interna. E aí, estruturas importantes que a gente também tem, bem a nível dessa bifurcação carotídea. A gente tem o glômus carotídeo, tá? Uma região que é quimiosensível, tá? Aquela região que vai responder às concentrações de CO2 e às concentrações de oxigênio. E o seno carotídeo, que é aquela dilatação que nós temos, que vai marcar, tá, o nascimento da carótida interna e da carótida externa. Então, olha só, bifurcação carotídea. Aí você vai lembrar, tá certo? Lá daquela aulinha que a gente viu anterior, dos triângulos superficiais do coelho. Dentro dos triângulos, dentre os triângulos superficiais do coelho, também existe um triângulo que a gente vai ver a bifurcação carotídea, tá? Que é o triângulo carotídeo, tá? Então não esquece disso aí não. Depois quem que a gente vai ver? A gente vai ver o nervo vago e o nervo hipoglosso, 10º par craneal e 12º par craneal respectivamente, tá certo? Aí olha só, qual que vai ser a exceção aqui? Qual desses conteúdos não vai aparecer no triângulo de Farabeuf? O nervo hipoglosso. Todos esses outros dois conteúdos aqui, bifurcação carotídea, nervo vago, a gente vai ter também como conteúdo do triângulo de Farabeuf, com exceção do hipoglosso. Você vai entender por que agora. Olha só.
O nervo hipoglosso, opa, desculpa, voltando. O nervo hipoglosso aqui no triângulo de Farabeuf, olha só, ele deixa de ser conteúdo e passa a ser limite. Então, olha só, quem são os limites do de Farabeuf? Veia jugular interna, tronco, tiro, lingo, faringo, facial, só que agora não é mais o ventre posterior do digástrico. A gente tem aqui, ó, o nervo hipoglosso. Então, eu tiro ele do conteúdo, tá? Que tá lá no triângulo de Gudjon, ele é conteúdo. E coloco ele agora como um limite, substituindo o ventre posterior do digástrico. Mas permaneço, olha, com o restante dos conteúdos. Bifurcação carotídea com seno carotídeo e o glômus e o nervo vago, tá certo? Aí, olha só, olha aqui, ó. Esse aqui é o triângulo de Gudjon maior e dentro dele nós temos o triângulo de Farabeuf. E aí, para ajudar a gente memorizando o limite de um, fica mais fácil para memorizar o limite do outro, porque só vai ter uma diferençazinha aí, tá bom? Ventre posterior do digástrico e o nervo hipoglosso. Na sequência, a gente vai ter um triângulo bem pequenininho, tá? Chamado triângulo de Pirogoff, ou triângulo de Pirogoff, tá certo? Quais são os limites do triângulo de Pirogoff? Nós vamos ter aqui, ó, mais uma vez o digástrico na parada, tá vendo, gente? Só que agora não é mais nem o ventre posterior e nem o ventre anterior do digástrico, não, que vai ser limite. Quem vai ser limite dele, ó, é só esse pedacinho pequenininho aqui, ó, o tendão intermédio. Lembra que o músculo digástrico, ele é um músculo que tem dois ventres interrompidos por um tendão intermédio? Pois tá aqui, olha, o tendão intermédio do digástrico formando o limite do triângulo, um dos limites do triângulo de Pirogoff. Qual que é o outro? Olha aqui em amarelinho passando lá atrás, mais uma vez o nervo hipoglosso, tá? Então, mais uma vez o nervo hipoglosso é limite de um triângulo, tá? E aqui embaixo, esse músculo aqui que a gente tá vendo, olha só, por trás do digástrico, esse aqui é o miloióide, aquele músculo supraioide que a gente tem em formato de abânico aqui, que vai se insertar na linha miloide, que fica na cara interna ou na cara posterior da mandíbula, tá? Esse é o miloióide. E aqui nós temos, ó, o borde posterior do miloióide, tá? Então, tendão intermédio do digástrico, nervo hipoglosso e borde posterior do músculo miloióide. E o conteúdo desse triângulo é bem pouquinho, não vai ter dificuldade para a gente memorizar, que são as veias linguais. Próximo triângulo é o triângulo de Béclar, tá? O triângulo de Béclar também é um triângulo bem pequenininho, tá? E ele vai ser formado aqui, olha, mais uma vez o nosso músculo digástrico na parada. Olha só, temos o ventre posterior do músculo digástrico, esse que eu tô apontando aqui. Esse triângulo é mais difícil para a gente visualizar, tá bom? Então, assim, vai ser bem teórico mesmo, a gente faz um esforcinho para ver, ele é mais difícil de visualizar. Então, tá aqui, ó, ventre posterior do digástrico. Aqui abaixo nós vamos ter a asta maior do ocioide, e aí eu chamo a atenção para você que dos triângulos profundos, desculpa, esse aqui, ó, é um triângulo que é formado que tem limite aqui, que é um osso. Tá? A gente viu os triângulos aí para trás que eles são, seus limites são músculos ou são vasos ou nervos. Aqui a gente tem um osso, ó, formando o limite, a asta maior do ocioides. E lá por trás a gente tem esse músculo grandão aqui, ó, que é o borde posterior do músculo hioglosso. Tá? A gente ainda não conhece esse músculo, porque ele é um músculo que a gente vai ver na cabeça. Ele é um músculo extrínseco da língua. Olha o nome, hioglosso. Olha aqui, ó, glosso, língua. Então, tá aqui o borde posterior do músculo hioglosso. Borde posterior do músculo hioglosso, ventre posterior do músculo digástrico e asta maior do ocioide. Fechamos o nosso triângulo de Béclar. Qual o conteúdo desse triângulo? Olha aqui, ó, nervo hipoglosso. Quando ele não é limite, ele é conteúdo. Já viu, né?
nosso arroz de festa aqui, o nervo hipoglosso. E as veias linguais superficiais. Continuando aqui com o nosso triângulo de Sedilote ou triângulo frênico, ou também conhecido como espaço frênico. Esse triângulo a gente descreve aqui com os triângulos profundos, porque ele é um triângulo que tem um epônimo, tá? Então a gente costuma colocar todos os triângulos que têm um epônimo juntos, mas na verdade ele não é um triângulo profundo, tá, gente? Ele é um triângulo superficial. Se você olhar aqui, ele é bem superficial, olha, porque o esternocleidomastoide é um músculo superficial. E aí ele é formado, olha que legal, o esternocleidomastoide, eu costumo dizer que se você sabe o nome do esternocleidomastoide, você não precisa se preocupar com a inserção, porque o nome já te dá a inserção, ó. Externo, o fascículo que se inserta aqui, ó, no manúbrio, primeira porção do esternão aqui é o manúbrio, um fascículo que se inserta na clavícula, então externo, cleido de clavícula, mastóide, subindo aqui para aquela protuberância que a gente tem aqui no osso temporal, chamada apófise mastóidea, tá? Então, externo, cleidomastóide, você sabe o nome, matou a inserção desse músculo. Quem que forma esse triângulo? Voltando aqui para o triângulo. Ele é um triângulo formado entre o fascículo external e o fascículo clavicular do esternocleidomastóide. Esse músculo ele se abre em dois fascículos para poder se insertar, tá? O fascículo external ele se inserta na cara anterior do manúbrio, enquanto que o fascículo clavicular ele vai se insertar na cara superior e também no borde posterior. Então, abre um espacinho aqui, olha, abre uma brechinha aqui muito pequena, tá? Mas tem entre esses dois fascículos. E embaixo nós vamos ter a cara superior da clavícula. Então, fascículo external, fascículo clavicular e cara superior da clavícula. E aí, olha só, por que triângulo frênico? Bom, você já viu que o nervo frênico não vai ser limite desse triângulo. Se ele não é limite, ele tem que ser conteúdo, né, pessoal? Porque com esse nome aqui, o frênico tem que estar envolvido. E ele é o conteúdo. Nervo frênico, só para recapitular, é um nervo responsável aí para fazer a inervação do nosso músculo diafragma, músculo da respiração, tá? Ele é uma rama do nosso plexo cervical. E nós temos aí, de todos os triângulos profundos, esse triângulo é o único triângulo que é posterior. Ele é o único triângulo que é da região nucal, tá? Não tem outro triângulo que seja da região nucal, nem entre os profundos, nem os superficiais, tá? O Tilaux é o único, tá? Também conhecido como suboccipital, porque está abaixo do osso occipital. E aí, quem são os limites? Bem facinho, gente, moleza os limites desse triângulo, tá? A gente vai ter aqui, olha, o músculo oblíquo menor da cabeça, que é superior aqui, olha. Oblíquo maior da cabeça, que é inferior. Oblíquo menor, superior. Oblíquo maior, inferior. E o reto posterior maior da cabeça, tá? São esses três músculos que vão formar o triângulo de Tilaux ou triângulo suboccipital. Mais uma vez, músculo oblíquo menor da cabeça, músculo oblíquo maior da cabeça e músculo reto posterior maior da cabeça. Esses aqui são músculos da região nucal, tá? Qual o conteúdo desse triângulo? Vai ser, olha, a rama posterior do primeiro nervo cervical, tá? Que vai sair lá da região cervical. Artéria vertebral, olha que legal. Artéria vertebral é a primeira rama da subclávia. Ela é uma artéria que é ascendente, tá certo? E é essa artériazinha aqui, olha, que vai passar pelos forâmenes transversos das vértebras cervicais. Lembra que as vértebras cervicais têm como característica própria aquele foramen nas suas apófises transversas? Desde o Atlas até a C7, eu tenho esse foramen na apófise transversa. E ele serve para a passagem da artéria vertebral, com exceção de C7.
C7 pode ou não ter esse foramen, mas mesmo que ela tenha o foramen transverso, a artéria vertebral não vai passar pelo foramen dela, tá? Vai pular e vai passar a partir da C6. E aí vem percorrendo todas as apófises transversas das vértebras cervicais. E quando chegar bem aqui, olha, no foramen magno, essas artérias aqui vertebrais, uma de cada lado, uma direita e uma esquerda, vão se unir formando um tronquinho chamado tronco basilar, que depois, em cabeça, a gente vai ver que esse tronco basilar vai contribuir para a vascularização do nosso encéfalo, tá? Ajudando a conformar o famoso polígono de Willis. E nós temos aqui o nervo occipital maior. Esses são os limites o conteúdo do nosso triângulo de Tillaux. Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Espero que a gente tenha ajudado com esse vídeo, esclarecendo algumas dúvidas aí de vocês. A gente sabe que essa história de triângulos é meio complicado. Já era complicado lá quando a gente estudava matemática, né? Geometria no ensino médio. Imagina agora os triângulos na medicina. Mas espero que a gente tenha ajudado. Se inscreve aí no nosso canal, Anjos da Anatomia, tá? Curte aí o nosso vídeo, divulga para quem você quiser para ajudar e ajudar a gente também. Pode seguir a gente nas redes sociais, no nosso Facebook e no nosso Instagram dos Anjos da Anatomia, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima.